Estamos mais uma vez com o Sr. Arcebispo de Braga, primaz das Espanhas, como se compete chamar às funções que desempenha. Não são só honorárias, mas elas são de facto de trabalho. Fica para outro tempo. Trabalhemos, sobretudo. Ora bem, Sr. Arcebispo, é sempre bom tê-lo entre nós, sobretudo agora que se inicia um novo ano e no novo ano normalmente fazem-se projetos, fazem-se projeções, temos anseios, temos receios. Depois daquele discurso um pouco violento do Papa à Cúria Romana, que se aplica não só aos cardeais, mas a todos nós, eu li-o e sinto que ele também me diz respeito a mim, porque há muitas das 15 doenças de que eu sofro, claro, ou que tenho sintomas que já são, que são graves. Como responsável, como o artífice de um programa que tem como mote a fé vivida, quais são, Sr. Arcebispo, no início do ano, as suas grandes preocupações? Logicamente, não estou a falar da Igreja Universal, que também está preocupado porque é cristão, claro, e está preocupado com o que se passa na Síria ou em França, mas digamos que a preocupação primeira vai para o rebanho que está confiado no perímetro da Arquidiocese de Braga e para os cristãos da diáspora que porventura tenham ligações a Braga. Se o Sr. Arcebispo quisesse elencar 5 ou 6, ou 2 ou 3, aquilo que lhe vai na alma como preocupação, isto é, a minha preocupação como Arcebispo de Braga, as minhas preocupações são estas, os meus receios são estes. Vamos a isso, Sr. Arcebispo? Ora, então, boa noite a todos. Eu acho que é muito bom e é um assunto pertinente nesta altura em que civilmente iniciamos um novo ano, mas que, no sentido pastoral, não direi que nós estamos precisamente a meio, este trimestre até à Páscoa, é como que o núcleo central do nosso ano pastoral. Portanto, é a altura para sublinhar as principais vertentes e dimensões desse programa pastoral. E, naturalmente, que esse programa pastoral, para mim, ele encerra as tais preocupações, os tais desejos, aquilo que eu gostaria de ver concretizado na nossa arquidiocese. Não é? Então, é a partir daí, e aí que eu gostaria de me situar. Evidentemente que tenho outros problemas, outras preocupações. Fez aí de passagem, uma referência ao que aconteceu em França, com o terrorismo, a liberdade religiosa, o que significa, o que pode significar o terrorismo hoje, mas a liberdade religiosa não, liberdade de imprensa, que é mais vasta, digamos assim. Como é que ela pode e deve ser interpretada, porque era importante, mas deixemos essas coisas. Era um debate muito interessante. Muito importante, mas deixemos isso para de outra lado, ocasião. Não porque não consideremos importante, mas que não temos tempo agora, não? Então, situando-me efetivamente no nosso programa pastoral, na verdade, eu gostaria que, de facto, todos os cristãos, e particularmente os mais empenhados, e dos movimentos, das diversas associações, congregações religiosas e, naturalmente, sacerdotes, né, que, mais uma vez, pegassem no programa pastoral e tomassem consciência, digamos, isto é para mim, isto é para nós. Né? Temos diante de nós um programa que não é uma vontade do Arcebispo. Naturalmente, ele foi elaborado a partir, digamos, do desejo do Arcebispo, mas do modo colegial, pelos diversos órgãos colegiais de que a Diocese dispõe. Né? E, nessa perspectiva, ele deveria ser quase entendido como vontade de Deus para a nossa Diocese nesta altura. E, então, neste período, agora, que iniciamos, estamos a começar, e dentro de pouco tempo temos a riqueza maravilhosa da Quaresma. Né? Então, este programa pastoral, eu acho que deveria estar presente na mente, no coração e, particularmente, depois também na ação das pessoas e das comunidades. Né? Então, o nosso programa pastoral continua a fazer com que todos os cristãos, sacerdotes e leigos procurem, sei lá, ver a novidade da fé. Qual é a novidade que a fé tem hoje? O que é que a fé pode naturalmente significar como uma verdadeira alternativa a este mundo que quer viver sem fé? Não podemos esquecer isto. Há um mundo agora que quer viver sem fé. Como é que nós podemos ser uma alternativa a estes e a estas que dispensam a fé, alguns até se opõem à própria fé? Como é que eu a poderei aceitar como uma riqueza para mim e, naturalmente, também como uma alternativa válida para os outros, de tal modo que eles, vendo, sintam também vontade para isso.
E isto é um trabalho que todos devem fazer, não é? Porque a fé é um dom de Deus. Não tenhamos ilusões, porque é que eu tenho fé? É um dom de Deus, mas ao mesmo tempo é também uma responsabilidade. E uma responsabilidade que tem que ser muito e muito trabalhada, não é? Repito, por sacerdotes e leigos. Não é? Então, toda esta problemática, digamos assim, relacionada com a fé, para mim é a principal preocupação. Não é? Em segundo lugar, evidentemente que a fé tem que ser refletida, nós já o dissemos nos anos passados. Celebrada, professada. Mas a fé tem que ser sobretudo vivida. A fé não é uma teoria, a fé não é uma ideologia, Cristo não é pura e simplesmente um grande filósofo, revolucionário da história, e por aí fora. Não. Há um estilo de vida. Cristo, estamos no Natal, fez-se homem para trazer à Terra a vida de Deus. Não é? É uma maneira de viver. Portanto, a fé não é verdadeira fé se não passa para a vida. Não é? Isto é que é importante. E, olha, o que é que isto significa? Significa que a minha vida toda de cristão deve estar como que envolvida na fé. Deve ser uma expressão da fé, um sinal da própria fé. Aí, na minha vida, deve ver-se a fé. O que quer dizer, muitas vezes, terei que me converter, não é? Terei que pegar, sei lá, no meu cotidiano e fazer com que seja diferente, nas minhas palavras, aquilo que eu digo, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes muito concretas, eu terei que fazer com que esta maneira de ser e de agir seja uma expressão da fé. E já está a ver que isto para todos, para mim em primeiro lugar, mas para todos os sacerdotes, é um trabalho sério, não é? Somos ou não somos, não é? A fé põe-se entre parênteses, esconde-se em alguns momentos. Não, ela tem que ser algo de transparente e que se veja na vida de cada um, não é? Evidentemente que esta fé leva-nos a obras concretas, não é? É muito mais do que isso, mas leva-nos também a obras concretas. E é o tema essencial deste ano. Portanto, o pensar nas obras que a fé deve suscitar é talvez a terceira preocupação. Quais são estas obras que a fé deve suscitar? Para simplificar, nós temos dito que estas obras que a fé expressa são as obras de misericórdia. Estão condensadas ali. Que eu poderia dizer, essencialmente, estas obras se resumem em dois aspectos. Não é? Numa dimensão mais material, é responder aos diversos tipos de carência hoje da humanidade. Não é? Resposta. Na minha vida pessoal, nas comunidades, o que é que eu tenho que, como cristão que sou, o outro não me é alheio, o próximo é aquele que está ali em situação de necessidade, que eu conheço, que eu não conheço, que é meu parente, que é, sei lá, até porventura meu inimigo. Não é? Responder às situações de carência e de necessidade. Por outro lado, na parte mais espiritual, eu sintetizaria dizendo como consolar os que estão aflitos. As obras de misericórdia espirituais quase que se podem resumir nisto. Consolar as pessoas que estão em qualquer tipo de aflição. Com dúvidas. Para corrigir os que erram, de visitar os presos, os doentes. Um conjunto de coisas que, naturalmente, mas só estou a sintetizar para ver que há muito caminho aqui a percorrer. Não é? Ou seja, para mim faz uma certa confusão. Nós estamos já passaram mais de 50 anos sobre a abertura do concílio, do Segundo Concílio Vaticano, que foi muito... há até quem define este concílio como um concílio eminentemente pastoral. E em certa medida é verdade. Sim, sim. As grandes constituições são pastorais, a Lumen Gentium, todas elas, mas estas particularmente... A Gaudium et Spes um pouco mais pastoral, mas as outras também encerram-se. Andam por aí mesmo, a Sacrosanto Concilium, que é a primeira, e que foi objeto de reflexão, em princípio, aqui na nossa diocese há 3 anos, se a memória me não falha. Depois nós tivemos grandes documentos que vão no sentido de prolongar o concílio. Por exemplo, aquela grande encíclica de Paulo VI, Evangelii Nunciandi. Depois tivemos o pontificado de João Paulo II, que foi qualquer coisa de fabuloso, de convite a estar atento aos sinais dos tempos, isto é, que os cristãos tenham de facto uma fé vivida e não uma fé passiva de ir à missa e pronto, cumprir uma outra obrigação ritualista, mas passado este tempo todo, este desafio aqui na nossa diocese, que há 3 anos se anda à volta da fé para interiorizar, para celebrar, para conhecer e para viver, há um caminho grande a fazer, não há? Sem dúvida nenhuma, muito. E vai-me permitir, digamos assim, o Carlos Aguiar fez uma referência aí a vários documentos que os papas, que depois do concílio, que foram surgindo. Não é? Eu gostaria de levar os nossos ouvintes a pensar um bocadinho. Não é?
no meu tempo da formação, uma encíclica do Papa saía de longe a longe. Sim, era quase raro, digamos assim. Nós hoje verificamos que os Papas, não é, estão permanentemente, e ao dizer o Papa, estou a dizer a Igreja, estão permanentemente a alertar-nos para determinadas realidades através de exortações apostólicas, cartas apostólicas, encíclicas, todo um conjunto de documentos, não é, que são uma orientação para que a Igreja Universal as ponha em prática e as viva. Não é? E eu creio, digamos assim, que nós, os cristãos, e olhando para Braga, os cristãos de Braga, não temos, digamos, uma vontade muito grande em querer conhecer a doutrina da Igreja. Não sei se me está a entender. Perfeitamente. Este é um aspecto muito importante, que nós devemos sentir esta necessidade, se me permite, é uma das preocupações, não é? De fazer com que a nossa fé não seja uma fé de mera tradição, sempre fiz assim e volto a fazer, mas seja uma fé de convicção pessoal. E para ter convicção, eu terei que ler, eu terei que refletir, eu terei que participar em encontros, porventura algum curso. Tenho que ter esta necessidade de saber, naturalmente, qual é a orientação da Igreja. Normalmente, as orientações, só se olha para aquilo que a Igreja diz ou não diz, em certos aspectos mais ou menos sensacionais. E não somos capazes de olhar para um pensamento na sua integridade, na sua totalidade, né? Para poder, naturalmente, dizer, se quero ser cristão, é este o meu caminho. Né? E é por isso, já agora aproveito para, venho a propósito, penso eu, né? Eu gostaria desde já de convidar os ouvintes e pedir-lhes a eles que convidassem outras pessoas para um acontecimento que vamos ter aqui na Diocese de Braga, precisamente neste período, né? Na linha também do nosso programa pastoral. O nosso programa pastoral fala-nos que a fé tem que incidir sobre as realidades terrestres, né? E a Gaudium et Spes olha particularmente para 4 ambientes onde a fé tem que ser vivida. Né? É o ambiente, fala-nos do ambiente da economia, o ambiente da política, da cultura e da família. Farta-nos disto. Né? Ora bem, pensando nisto, pensando no que significa viver a fé na política, na economia, na cultura e na família, entre muitos outros ambientes, né? Vamos organizar, já está organizado, com 4 encontros, 4 noites de sexta-feira que é sempre um dia que permite deixar um bocadinho a casa para participar. São encontros, digamos assim, em termos de mesas redondas, com 3, 4 conferencistas de renome nacional. Depois as pessoas terão a oportunidade de ver, né, sobre cada um destes temas no nosso auditório Vita. Né? Daí que eu gostaria de pedir aos ouvintes, né, que reservassem já na sua agenda e que convidassem, fossem meus mensageiros para convidar pessoas, particularmente pessoas que até andam um pouco fora do nosso âmbito religioso. Né? Eu, pai de família, tenho um filho que abandonou a prática religiosa. Vou convidar para este encontro. Para estes encontros ou para um encontro concreto, não é? Mas chamam a Ágora, não é? É por isso chamamos Ágora. Ágora é uma praça onde... Porque nós demos este título, estes encontros, demos-lhe o título Olhares, Nova Ágora, lugar de encontro, mas, sobretudo, olhares sobre a família, sobre os outros diversos ambientes. O que quer dizer olhares? Quer dizer que não é apenas um. Porventura, vamos ter ali um das pessoas que vão comunicar, que é capaz de dizer algumas ideias que não estão muito em consonância com a doutrina da Igreja. Mas não deixa de ser um olhar contemporâneo, não é? Evidentemente, mas são coisas que os outros dizem, e é bom que nós o saibamos. Portanto, os encontros não são apenas para nós cristãos praticantes, são também para outros, não é? Pronto, eu gostava de pedir aos nossos ouvintes que reservassem na sexta-feira, do dia 13 e 20 de fevereiro, e sexta-feira também 13 e 20 de março, não é? São 4 encontros, vão ter a oportunidade depois de saber tudo isso. Para quê? Para poderem refletir, para colocar as suas questões, porque as pessoas falarão, cada uma delas são 3 intervenientes, 1/4 de hora, depois um espaço longo para dialogar, não é? Precisamente para o tempo da Quaresma. Os de fevereiro não é bem na Quaresma, mas quase, já estão a preparar. Para que o tempo da Quaresma seja um tempo em que os nossos cristãos se convencem que importa refletir, que importa pensar e que importa desse manancial da riqueza doutrinal da Igreja, nós nos alimentemos disso, que nos falta muito isso, não é? Portanto, aquilo que estava a dizer que a Igreja tem, é verdade, não é? Só que, efetivamente, a doutrina fica nos livros, a doutrina fica nos textos dos papas, às vezes, não é? nas exortações do próprio bispo, da Conferência Episcopal, e não temos aquele mínimo interesse em querer conhecer tudo isso. Se os nossos cristãos tivessem, talvez, o interesse em querer conhecer a doutrina da Igreja, como conhecem o futebol,
era uma maravilha, não é? Porque eles com certeza que leem, que veem, então também todos os dias leram um bocadinho. Portugal é o país da Europa que tem mais diários dedicados à bola, não é? Mas ter uma exortação apostólica do Papa em cima da mesa, na mesinha de cabeceira, ler um capítulo lentamente, não custa nada, é uma questão de hábito, dá-me a entender. Deixa-me fazer uma pergunta estúpida. Pronto, mas tudo vá. Mas há muitas pessoas, eu estou-me a lembrar de uma situação, que pensam que estes documentos da Igreja, sei lá, familiares consórcio, a Christi Fidelis Laica, a solicitude social da Igreja, que são livros tipo da enciclopédia, de que se põem na estante, muito pesados, que custa... Um documento destes é assim tão intragável, tão pesado, tão difícil de manusear. Estes documentos, quase todos, mas também... Isso é provocatório. Não é provocatório, não, é real. As pessoas podem pensar isso mesmo, mas estes documentos, porventura, têm a primeira parte, a fundamentação, que é um pouco mais teórica, não é? Onde se apresenta, digamos, as principais coordenadas, o porquê. Aí poderá, por vezes, ser mais difícil de digerir, não é? Mas a segunda parte, normalmente, são orientações, coisas concretas. Se o senhor pega já pegou, eu sei que sim, a alegria do Evangelho, não é? Magnífico. Se pega do Papa Francisco, aquilo, eu vou dizer, é quase um romance, deixe-me dizer assim, para quem gosta de romance, ou coisa. Não é, mas as pessoas começam a ler, começam a ver que aquilo tem uma lógica, tem uma razão de ser. Pode haver um capítulozinho que é um bocadinho mais difícil, mas depois voltas outra vez ao concreto e dá a impressão que o Papa está ali com um bisturi a apontar as coisas. Sim, entendo muito bem. O meu exemplar está muito maltratado. Oh, coitado. Mas é bom. Não, sabe porquê, Sr. Assis? A primeira vez que li esta encíclica, eu senti que o Papa me tinha escrito a mim. E E disse, bem, aliás, o Papa dignou-se. Normalmente os papas começam quase sempre aos homens e mulheres de boa vontade. Quase sempre começam assim. Os destinatários podem depois dizer que é para os políticos, está bem, é para os políticos. Mas normalmente, e a todos os homens de boa vontade. Não, é porque... Espero que seja de boa vontade. Sim. Eu. Quer dizer, eu esforço-me. O cardeal Danielo dizia que o cristão era um pagão em conversão permanente. Ora bem, quer dizer, eu também estou em conversão permanente. Já está, isso é uma coisa muito boa. Já não é mau. É bom. Que a minha boa vontade tem conversão permanente. Não, eu penso, por exemplo, o Sr. Assis falou na Evangelii Gaudium, que é um documento que está extremamente acessível a toda a gente. Não é preciso ter uma licenciatura, nem doutoramento. Qualquer pessoa minimamente preparada, que saiba ler e interpretar o que lê. Mas eu sou mais, há um bocado disse que era provocatório, eu também sou mais atrevido e provocatório. Porque é que se as pessoas, digamos assim, leem da alegria do Evangelho ou de outra carta encíclica diferente, um outro documento, não entendem, não é? Porquê é que não vão pedir ao Sr. Padre, organiza aqui um encontro sobre isto? Nós vamos aqui mobilizar, vamos arranjar aqui, só vamos estar uns 20 ou uns 30, mas vamos ter aqui um pequeno encontro. O senhor vem, a senhora fala, ou peça alguém de fora que venha, porque o cristianismo não é só devoções, não é? E não sou contra as devoções. Estaria muito mal. Eu não sou contra as devoções. Atrasar o terço, as novenas disto. Não sou nada. O Papa diz isso na Evangelii Gaudium. Está a entender? E, portanto, nós estamos ali reunidos, umas 20, 30 pessoas, numa paróquia, o pároco a fazer com que nós sejamos capazes de compreender uma parte, um capítulo desta exortação apostólica ou de outra qualquer. Sou o nosso programa pastoral. Isso é religião. Deixe-me dizer assim. Isso é religião. E é muito importante, não é? Aliás, naquele momento em que nós estamos ali unidos no nome do Senhor, Ele está no meio de nós e pode estar no meio de nós, e era bom que nós estudássemos a palavra de Deus, não é? Mas estudássemos depois também a doutrina da Igreja, hoje e do passado, não é? Com esta consciência de que Cristo está presente ali. Está a ver? O nosso encontro de hoje, a nossa conversa de hoje, o Senhor falava-nos das principais preocupações, não é? Acredito que a preocupação número 1 que eu tenho no meu serviço de bispo, não é precisamente isto. A pouca apetência dos nossos cristãos pela formação. Um pouco gosto, não é? Podem pensar que é uma coisa árida. Não é. É uma questão de... É porque, evidentemente, nós, só uma vez ou outra, é quase como o motor que está parado, não é? Se o motor está parado, depois custa arrancar. Não é? Mas se o usamos todos os dias, começamos a ver, então, a velocidade que atingimos é claro. É claro, está-me a entender? Não, mas é verdade. Eu penso que há que desmistificar a formação.
Às vezes temos a ideia de que a formação tem que ser feita por alguém altissimamente qualificado, que usa palavras dificílimas, conceitos impenetráveis. Há muita gente hoje, há pequenos grupos, não é? Mesmo de casais, assim, temos aqui este texto, vamos lê-lo todos, vamos estudá-lo em casa e depois vamos partilhar. E fazem isso. E conseguem, digamos, penetrar, não é? Coisas que nunca pensaram. Isto só para dizer que qualquer pessoa pode fazer. O que não quer dizer que não seja necessário a presença de uma pessoa com outra formação teológica, seja um sacerdote, seja um leigo, porque graças a Deus hoje temos muitos leigos, não é? E falando de leigos, como era bom que os nossos leigos também tivessem esta apetência por frequentar a nossa faculdade de teologia. Temos tantas coisas aí, tantas ofertas, não é? Evidentemente que eu sei que para ir a umas aulas eu não posso ir a outras coisas, mas paciência, não é? E aqui é que está, digamos, o nosso sentir de ser cristãos, não é? E isto era muito importante. Portanto, o Sr. Arcebispo está nesta nossa conversa, lançou um desafio muito grande à necessidade da formação permanente, de pegar nos documentos, refletir sobre eles. Há bocadinho referiu outra coisa que já foi o objeto de uma conversa anterior, que foi, o Sr. Arcebispo até elencou todas as obras de misericórdia, não vale a pena repeti-las, claro. Nós sabemos-las ou temos que as saber e procurá-las no catecismo, que não é nada de transcendente, mas aí a fé vivida tem um campo imenso, é uma seara. Quando a gente vê as obras de misericórdia, diz, eu sou convocado, não é convidado, eu sou convocado para uma. Sim. Eu tenho ali lugar, numa qualquer. Claro, sim. Numa qualquer, ou em todas, digamos assim, mas todas me dizem alguma coisa, não é? Sim, mas eu posso não ter capacidade emocional, física, claro, para visitar doentes, por exemplo. Com certeza. Mas posso fazer outra coisa qualquer. Mas posso consolar os tristes, posso, por exemplo, consolar dar uma palavra de conforto. Posso, quando vejo que alguém fez isto ou fez aquilo que não está muito bem, em vez de guardar para mim, ficar a fazer juizinhos das pessoas, não é? E porventura depois a criticar. Não é? O Papa diz isso. Espera aí, aquela pessoa, eu vou falar com ela. Eu vou com muito jeitinho, com muita caridade, com muito amor, vou-lhe chamar a atenção. Mas vai-me desculpar, mas isto aqui parece-me... Corrigir os que erram é uma coisa tão importante hoje. Na família, mesmo na família, às vezes não há diálogo. Os pais têm medo de dizer uma coisinha qualquer aos filhos. Às vezes também quando dizem o senhor entende o que quer dizer das pessoas. As pessoas não entenderam o gesto que eu fiz porque é pela rádio, não é? Mas também temos em vídeo. Mas está em vídeo. Mas muito não sei. E, portanto, a maneira como as coisas são ditas, a maneira como um pai, por exemplo, corrige um filho, coisa importante, porque hoje deixa os seus filhos fazer tudo. Corrigir os que erram, é preciso. Agora, é preciso fazê-lo com um jeitinho. Já estou a usar o inho, não é? Pronto, quer dizer, colocar ali muito carinho, muita coisa, e ver qual é a melhor maneira. Qual não é. E a melhor ocasião. E a melhor ocasião, essas coisas. Se um filho faz uma coisa qualquer, não é? Em cima do acontecimento, está nervoso, evidentemente, o caldinho está entornado. Está a entender? E é isso que era importante. Estas obras são tão concretas na vida do dia a dia que nós poderíamos modificar a vida familiar, a vida profissional, a vida das paróquias. As paróquias deviam ser um testemunho. Eu comecei por lhe dizer, digamos assim, que o próprio cristianismo deve ser uma alternativa, não é? Que os outros pudessem ter essa oportunidade de ver que o cristianismo é mesmo uma alternativa para esta sociedade em crise. Se as nossas paróquias fossem verdadeiras comunidades, se nas nossas paróquias se amassem verdadeiramente uns aos outros, como Cristo nos amou, não é? Seríamos. Como é que começou o cristianismo? Foi assim. Começou no Império Romano, um Império Romano que perseguia os cristãos, os católicos, estavam a nascer, não é? Mas, ao fim e ao cabo, os romanos diziam, vede como eles estavam. Ficavam a ver como eles isso é que deu uma volta, não é? E foi isso que os levou, não é? Eu ainda há dias li um estudo em que se dizia os primeiros cristãos não foram cristãos conquistados através dos documentos e de outra coisa do género. Foram através do testemunho. Os outros viam como é que se vivia, porque não ser como eles, porque não ser. E nós temos que voltar aí outra vez. Uma vez escrevi que não era pelas belas procissões, pelos belos cantos, mas eles a dizer, olha como é que eles se amam. Claro. Não é? Não falo das procissões, nós fazemos as nossas festas, não é? E vamos outra vez a um assunto, e é uma outra preocupação. Então, falou-me das preocupações para este ano. O que é que são as nossas festas da religião? As comissões de festa. Em que é que eles pensam, as comissões de festa? Quem dera que me ouvissem. 20% das comissões de festas, não é? Para pensar um bocadinho, não é? Porque não pensam, não querem, não é? É só a parte exterior, que tenha muitos foguetes, que tenha muita música, que tenha muita coisa.
Mas não há uma oportunidade para fazer festa cristã, está-me a entender? Por que não? E depois alguém, não sei, gasta-se dinheiro desnecessariamente e tantas coisas, oculta-se esse dinheiro, não se quer dar a conhecer à comunidade em que é que se gastou o dinheiro. Está a entender? Fala nas preocupações, não saímos daqui para fora. Não, eu estava a pensar, por exemplo, numa determinada localidade por onde passo muitas vezes e que tem uma grande romaria num determinado mês. Eu não digo nada que é para não localizar, claro. Mas isto repete-se. E então havia, e tem havido há vários anos, uns grandes painéis, umas lonas em cima da estrada, uma estrada nacional, em que se anuncia a festa de São não sei quantos. Pronto. E é num cantinho que está a figura, a imagem do santo, e depois 97% do cartaz é anunciar que vai o cantor A, o B, o C e o D. E desculpe lá, e às vezes, já agora, se me permita também, digamos, era bom que se olhasse para esses cartazes, não é? Como é que esses cantores e essas cantoras estão vestidas ou despidas? E o que cantam? Ora, evidente, mas está a entender. Deveria haver até uma certa... Começar por aí. Porque nós pedimos que os próprios cartazes teriam necessidade de uma certa aprovação eclesiástica. Evidentemente. Mas não, todas... Não, porque é aproveitar a figura de um santo, às vezes até de grande devoção local, claro, para promover... A alegria não é um mal. Antes, pelo contrário, vem a alegria. A alegria do Evangelho. O Papa fala da alegria, e o que o Papa diz lá em relação aos cristãos tristes. Temos a falar algumas palavras até um bocado... É, mas muito forte. Eu sublinhei aqui. Mas é isso mesmo. Nós temos que viver a alegria. Devemos viver. E é a alegria que põe, digamos, alerta esta sociedade na cambúzia. Mas a alegria não significa ordinarice. Claro, evidentemente. Não. Nem significa, sobretudo, fazer o que todos fazem e dizermos sim, amém, àquilo. Eu podia aqui contar muitas histórias, não é, em relação a festas e verdadeiras e por aí fora. Não é? Aqui fica o alerta. Com certeza, era bom. Sr. Arcebispo, muito obrigado. Obrigado eu. E bom trabalho. E já agora um bom ano, em todos os sentidos. É o nosso primeiro encontro este ano. E então que, particularmente agora, neste período até à Páscoa, né, que os cristãos reservem um bocadinho de tempo para a reflexão, que tomem nota desses encontros que já estão programados. Há outros aí, há jornadas de teologia, tudo isso são coisas importantes, né, que deviam passar um bocadinho para a agenda dos nossos cristãos. Sim, provavelmente seria bom agendarmos... Sim, depois eu hoje mais cedo, não vim, não trouxe os o programa ainda não está totalmente definido. Não está, já está definido, agora temos só passar para a imprensa, para poder então, naturalmente... Podíamos depois combinar muito bem. A escolha dos temas, os cristãos com certeza que vão ser... Aquelas pessoas... Muito bem, sim. O horário já sabe que é à noite. É sexta-feira, 13 e 20 de fevereiro e 13 e 20 de março. Às 21. Às 21 no Auditório Vita. Aqui fica o alerta, quer dizer, quem puder ter na agenda já registar estas datas. E comunicar outras pessoas. E como eu lhe digo, sobretudo pessoas que, deixa-me usar a linguagem popular, que não põem os pés na igreja. Andam arredias. Ou são aos funerais. Não é? Ou aos funerais. Essa gente, também alguns. E às vezes já filhos, está lá, que são médicos, que são economistas, que são gestores, que são políticos, não é? As juntas de freguesia. Porque é convidar as juntas de freguesia todas para vir, não é? As juntas do Presidente, com o resto das assembleias, das câmaras, não é? Era muito importante, não é? Não perdiam tempo. Fica o alerta do Sr. Arcebispo. Espero que não tenha caído em saco roto. Nós prometemos continuar esta conversa com o Sr. Arcebispo. Já se disponibilizou e eu, por enquanto, não tenho muita falta de memória. já tenho eu, começo a ter eu. Todos nós temos as nossas falhas, mas do que é importante, a gente não esquece. Portanto, Sr. Arcebispo, nós vamos nos encontrar um dia destes para conversarmos mais detalhadamente sobre estes encontros que estão abertos, como disse, e fez o apelo a todos aqueles que se interessam por conhecer a fé, perspectivas do mundo contemporâneo sobre os grandes problemas que enunciou, não é? E que vale a pena nós conhecermos e, na convergência de opiniões, tecer de forma fundamentada as suas próprias opiniões. Muito bem. Muito obrigado. Boa noite. Vindos.